Beleza. Gente, ainda não liguei minha câmera porque eu estou em trânsito, tá? Então, daqui a pouco eu vou explicar onde eu estou. Mas vamos lá, gente. Bom dia, que legal estar aqui nesse grupo, da gente poder fazer essa troca. Ultimamente eu tenho trabalhado com dois grandes assuntos, né? Que é SEO, né? Onde a gente olha para os sites, olha para os blogs e olha isso como uma máquina de vendas, né? Então, eu tenho ajudado pessoas, empresas, pequenos, médios e grandes negócios a transformar aquele site parado, estagnado, institucional, que não serve para nada, só está lá para você pagar a hospedagem e converter esse tipo de ferramenta em uma verdadeira máquina de vendas. E óbvio que eu uso o SEO junto com agentes de IA, que é um braço que eu tenho desenvolvido, começado a desenvolver, que tem dado resultados para os meus clientes. Fechando aí meu pitch, gente, já tenho uma experiência bastante grande aí. Eu comecei como desenvolvedor de software há um bom tempo atrás, lá na época do Clipper, passei pelo Visual Basic, Java, chegamos até aí. Então, tecnologia faz parte da minha essência já há um bom tempo, e eu acredito que tecnologia pode e deve ajudar a gente a fazer melhores negócios e melhorar as nossas relações interpessoais. É isso. Cara, primeiramente, parabéns aí pela sua desenvoltura, cara. A sua apresentação, eu gostei de como você colocou o que você trabalha hoje. Principalmente o que me deixa curioso é o CEO hoje atrelado a esses agentes de IA, né? Porque antigamente a gente sabe. Depois eu vou até aumentar a consciência, de repente, do que é o CEO para ranqueamento. A gente pode conversar mais sobre esse assunto. Mas eu fiquei muito animado com a sua presença. Igomar, eu queria também, cara, conhecer um pouquinho sobre você, né? A gente vai falar sobre site, sobre criação de site. Todo mundo vai falar um pouco do ponto de vista, isso que é importante para a gente conhecer o mercado. Não tem problema se você hoje conhece muito de site ou pouco, mas cada um aqui vai poder passar um pouco da sua visão. Quanto isso, pode se apresentar também, Igomar, para a gente poder trocar essa experiência, né, e saber com quem a gente está conversando. Quanto isso... Bom dia, pessoal. Eu sou do estado de Santa Catarina, região do Alto Vale, é uma parte bastante interior. Já Santa Catarina é interior, é mais interior ainda. Trabalho numa empresa na linha de material de construção. Na verdade, é uma distribuidora, né? Ela fica localizada também em Santa Catarina, em Tijucas, né? A MSIM Distribuidora. E estou 4 anos com essa pauta trabalhando, né? Legal. E hoje você está há 4 anos trabalhando nessa parte. Você já trabalhava sempre nessa veia mais comercial? Como foi só um pouquinho para entender, em relação a sites também, você já chegou a utilizar ele para pensar em vender mais? Qual é a sua visão hoje? Eu trabalhei também numa linha de armarinhos, né? Uma linha de bazar. Uma outra que trabalhava alguma coisa de rações. Na verdade, aquele é um mix, tinha pouco de rações, alimentos, tinha de tudo um pouco, né? Legal. Meu, show de bola, então, Igomar. Seja muito bem-vindo. É muito legal você ter se colocado para se desafiar, porque, realmente, a gente tem gente aqui em Santa Catarina, João Moisés vai se apresentar de Fortaleza. Marcelo, da onde você é? Eu sou carioca, mas eu moro em Florianópolis. Legal. A gente tem outras pessoas do grupo também, que são de Florianópolis, carioca. Eu sou de Bauru, interior de São Paulo, mas também morei 8 anos em São Paulo, na capital, morei 2 anos em Curitiba. E o Pedro, ele entrou também aqui, eu já vou depois colocar ele para se apresentar. Viu, Pedro? A gente está, nesse momento, apenas trocando uma ideia para que cada um se conheça. João, se apresenta aí, cara, também, para o pessoal, para te mostrar um pouquinho o que você faz. Opa, bom dia, pessoal.
Meu nome é João Vitor. Eu sou programador, trabalho com desenvolvimento, tenho 22 anos. Atualmente eu tenho alguns sistemas rodando, né, e estou desenvolvendo alguns outros, mas focado nessa parte de gestão e de controle, tanto de empresa como o novo produto agora para a pessoa física que ainda está em fase de teste, né? Então hoje eu trabalho com desenvolvimento web, mas também estou conversando dessa parte do mobile. Trabalho um pouco também com e-commerce, mas o meu foco mesmo é código, programar, e toda essa área já faz uns 7, 8 anos. Sou aqui de Fortaleza, e é isso. Cara, animal. E, Pedro, agora eu queria conhecer também um pouquinho de você, para a gente poder iniciar esse papo aqui, saber quem são esses caras que do Carnaval buscam conhecimento. Então, é bem interessante o nosso contato, esse vínculo aqui. E eu queria que você se apresentasse também, cara, para a gente conhecer um pouquinho de você, da sua história. Perfeito, Rodrigo. Bom dia, turma. Bom dia a todos. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, trocando essa experiência, né? Meu nome é Pedro Cavalcante, eu sou de Belém do Pará, mas hoje estou no Rio de Janeiro, que tem residência aqui também, né? Mas não vim pular o carnaval, não. Vim a trabalho, né? E atender uma necessidade de saúde aqui da família, tá? E a minha atuação hoje é mercado, né? Eu sou representante comercial, tá? Trabalhamos com alguma linha de distribuição também, tá? Atuamos no Pará como representante, atuamos lá nas principais redes de mercado, né? Temos penetração lá e trabalhamos com açaí também. Eu tenho uma marca de açaí que a gente produz, tá? E expandi no mercado. Tivemos um choque aí com a questão da pandemia, né? Que afetou muita gente. Aí a gente deu uma segurada, né? Perdi um pouco de capital no Rio de Janeiro por conta disso. E aí nós estamos atuando no Pará, hoje no Rio de Janeiro, como representante comercial. Temos algumas marcas, inclusive, do sul do país, né? Temos algumas marcas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul também. Temos de Minas Gerais, algumas já implantadas lá no mercado do Pará. Daí eu aproveitei e vim aqui para o Rio para atender essa necessidade de saúde e estou prospectando alguma coisa aqui. Tá? Mas por essa questão do carnaval no Rio de Janeiro e no Brasil em si, né, que para e acaba prejudicando o nosso trabalho, né, porque nós não somos foliões, né, Rodrigo? A gente é do trabalho e aquela história, né, que o Brasil só começa depois do carnaval, isso aí é uma realidade, né? Porque essa semana que vem nós vamos estar todo pendurado, né, cara? Tudo parado aí, o mercado não se abre. Mas essa luta aí, né? E o que eu puder aqui no grupo contribuir, tá? Com a minha participação, né? Interagindo aí, estou aqui à disposição dos amigos aí do grupo. Claro, não, cara, perfeito. Ó, muito legal você ter exposto isso. Eu já fui dono de cafeteria, né, no passado, sou empreendedor há muito tempo. Eu penso assim que vendas para mim desde os 15 anos de idade, eu pensava, vendia CDs na escola, gravava CDs para as meninas, baixava música lá no Casar, na época, lá no passado. E aí eu vendi esses CDs e na cafeteria eu comprava muito açaí, cara. Então eu sei Cafeteria vende muito, sim. essa procura, a galera brasileira adora isso. E, cara, até me apresentando um pouquinho, eu fui aprendendo nas vendas a ser designer, né? No network mesmo, eu vi que toda apresentação eu precisava mexer em alguma coisinha. E aí eu fui fazendo alguns bicos ali, designer, fui aprender a criar sites também, mas não como programador, com caixinhas de arrasta, né? Hoje tem ferramentas, tem WordPress, tem ferramentas diversas que é só o cara arrastar a caixinha, subir uma foto, e ele consegue fazer uma apresentação. A gente vai entrar um pouco nesse assunto. E também, hoje, eu busco recrutar com os empreendedores na internet para a gente ter essa experiência, que é uma experiência de aprendizado e também de conexões. Cada semana tem algumas pessoas novas que entram, tem grupos, tem eventos que aparecem mais pessoas, e a gente acaba compartilhando estratégias, seja no digital. Eu intermedio alguns contatos, como aconteceu na comunidade também. Por exemplo, se eu souber de alguém que precisa sair, alguém que precisa do CEO, né? Do SEO, para poder ranquear. Eu sempre pego especialista junto esses caras e acabo fazendo negócio também. Então, é uma forma. Mas, fora isso, atuo também como mentor hoje na internet, para ajudar a construir uma marca pessoal, num processo, o cara vai poder criar um modelo de negócio para ele começar a fazer as primeiras vendas.
Então, por isso que eu reuni todo mundo. Então, é bem importante ter experiências diversificadas para a gente criar a reunião junto. Não é uma reunião já feita com um passo a passo, mas essa reunião vai ser criada aqui, com base na visão de cada um. Inclusive, Rodrigo, para mim vai ser muito importante essa reunião, dentro de todo o contexto, porque eu estou precisando divulgar as marcas, né, hoje da minha empresa de representação, para poder impulsionar mais os negócios, você entendeu? Tanto para eu adquirir mais produtos de alto giro, né, porque é esse o papel do representante, você está em busca de produtos de alto valor agregado, de alto giro, né, porque a gente ganha com isso, quanto mais o nosso cliente vender, mais a gente ganha, né? E fortalece a relação com a indústria que você representa. E aí eu preciso criar ou um site para minha empresa de representação ou um Instagram, tá? Mas bem profissional, que tenha uma boa apresentação. E nessa parte eu confesso a todos vocês, sem nenhuma cerimônia, você entendeu? Eu sou analfabeto nessa parte. Cara, Tá? é Tem muito... muita coisa que eu preciso fazer e quem me ajuda são meus 2 filhos, entendeu? Eu passo para eles e, cara, eles fazem assim com uma presteza que eu nunca vi, nessa facilidade, porque eu não domino essa área. Então, aquilo que eu não domino, Rodrigo, eu não me meto, você entendeu? Eu até participo para tentar aprender ali ou para dar uma opinião, tá? Mas se eu não sei fazer, eu confesso, não sei. Agora, aquilo que eu sei, eu faço bem feito. Então, a área comercial, deixa comigo, tá? A área comercial eu domino. Tanto a negociação com a indústria, né? No sentido de adquirir a representada para nós, quanto com o cliente lá na ponta para positivar o produto na tua loja. Isso aí deixa comigo, que eu vou para a briga e eu sei fazer. Tá? Agora, essa questão, eu preciso muito dessa ajuda. Ou criar um site para minha empresa de representação, ou criar um Instagram que ele funcione, você entendeu? Que eu consiga agregar no meu negócio essa parte aí. Então, vai ser muito importante isso para mim. Muito bacana. Então, eu vou pegar um gancho e pegar um pouquinho qual é a expectativa de cada um dentro da reunião. E aí, eu vou perguntando um pouco para cada um como que a gente pode, como que eu vou mostrar para vocês algumas formas que o site ajudou na questão de vendas e como que a gente pode resolver um pouco a dor de cada um. Então, Pedro, você está no lugar certo, é legal você ter essa disposição para aprender. E quem sabe os seus filhos, cara, hoje é um mercado gigantesco, né, na questão de entender digital. Sim. Começando João Vitor que está no bom caminho aí também, né, Rodrigo? Oi? O João Vitor está no bom caminho, né? Do jeito que a apresentação dele, o que ele faz aí, é tudo que se precisa hoje, né? Cara, o João, ele é um cara cogitado. As reuniões que eu faço, a galera olha pro João e fala: pô, esse cara pode me ajudar em muita coisa, seja construir um programa, pensar nessa questão do e-commerce, do sistema. Então, ele já tem contato com a indústria também, depois é bem legal. E sem contar que ele está numa região boa do país, né, cara? Ele está no Nordeste, na região Nordeste, né? Fortaleza, cidade maravilhosa. Eu não sei porque ele não está na praia agora, né, João? E João Vitor, minha família é daí, cara, de cearense. Meus pais são cearenses, são lá de Sobral. Show de bola. Sou daqui de Fortaleza, mas agora eu tô morando em Maracanaú. Nós somos da família Cavalcante aí. Ó, eu vou o seguinte, Marcelo, eu queria saber um pouquinho de você, cara. Hoje, qual que é a sua dor no mercado? Só para a gente ter uma noção. E eu sei que também você pode ajudar com as dúvidas do Pedro, com as dúvidas do João, minha. O João depois também vai poder ajudar, o Ingomar também. Mas fala um pouquinho, Marcelo, qual que é a sua expectativa para essa reunião e suas dores hoje? Legal, vai ter um pouquinho de barulho, eu estou na rua, vou chegar num ambiente fechado, mas vai melhorar. Legal. Minha expectativa, em primeiro lugar, é conhecer o grupo, tá? É conhecer o grupo, entender como que a gente pode fazer negócios, entender, por exemplo, eu falo muito de SEO, de site, porque não é só criar um site, né? Criar um site que vai ficar lá parado e que ninguém acessa, não serve para nada. Então, acho que quero conhecer as pessoas que estão aqui, quero conhecer as possibilidades para que a gente possa sentar, conversar, fazer negócios e montar relações. É isso, acho que é conhecer nesse primeiro momento. Fechou. E, João, show de bola. Fala um pouquinho também sua expectativa, cara, para saber um pouquinho o que você busca
quando você participa dessa reunião? Algo que você tem alguma dor relacionada a esse assunto que você tem para explorar para a gente aí? Show. Também conhecer, né? Conhecer o pessoal do grupo. E também porque é um assunto que essa semana eu fiquei muito inserido nessa questão de e-commerce, né? A questão de apresentação de site, né? A questão de vendas. Porque eu sou muito o cara do fazer, né? A parte técnica, né? Eu não sou o cara de relação com o cliente, vender, etc. Eu sou o cara que a pessoa me diz o que quer e eu vou lá e faço. Né? Então, eu acho bem interessante aprender também sobre isso, porque é altamente necessária essa parte de vendas, né? Somente para quem está inserido muito na parte web, como eu, né? Então, essa é a minha expectativa, aprender mais e fazer o network, né? Show de bola. E, Ingomar, eu também gostaria de saber um pouquinho qual que é a sua expectativa, o que levou você a buscar essa reunião de networking, além da gente conhecer as pessoas, fazer alguns contatos. Tem algo específico, alguma dor sua hoje que você gostaria de explorar? Eu também quero tentar conhecer o pessoal, ver as dificuldades deles, se são as mesmas minhas, tentar mais conhecimentos, né? De repente até, como trabalho com distribuidora, é uma briga de preço hoje, né? De repente surge entre nós uma opção até de alguém dar uma dica para a gente pegar uma indústria, alguma coisa parecida, né? Uhum. Não, legal. Muito bom. Então, cara, eu também vou falar um pouquinho da expectativa. Eu vi que entrou o AD Coin. Se por acaso, cara, se precisar se apresentar, pode abrir o microfone, que a gente está disposto também aqui para conhecer mais pessoas. Quando isso, eu vou me apresentar a minha expectativa também. Nessa reunião, eu sempre... Cada reunião eu estou com uma expectativa nova. Essa reunião, cara, minha expectativa é conseguir extrair mais quem são essas pessoas que estão no grupo, como aconteceu essa semana, uma conexão que eu fiz uma reunião remunerada. Por exemplo, o Pedro, que ele quer conhecer sobre criação de site, mas às vezes ele quer criar o próprio site. E eu consegui conectar outra pessoa que aprendeu sobre e-mail marketing com alguém que ensinava isso com facilidade. Uma reunião, a pessoa pagou por isso, a menina ganhou dinheiro na reunião, eu ganhei dinheiro na comissão, e depois dessa reunião ela virou outro serviço de um mês, que foi um serviço maior, eu acabei ganhando a comissão também. Então eu estou vendo que quanto mais pessoas eu conecto, quanto mais coisas eu exponho, quanto mais eu gero valor nas reuniões, mais grupo ele consegue ganhar com isso, conhecimento, marca pessoal, a gente treinar. Então a minha expectativa é realmente conhecer qual é o nível das pessoas que estão no grupo, para eu conseguir direcionar mais a mensagem e também buscar, de repente, pessoas mais especialistas para resolver as nossas dores. Então, essa é a nossa expectativa, então, nessa reunião. Então, eu vou dar início agora à reunião, ao tema na questão de sites, e eu vou perguntar para o Marcelo primeiro, em relação à construção de sites. E SEO, ele começou, né, falando sobre sites institucionais parados, né? Muita gente tem site que acaba sendo utilizado apenas para divulgar um serviço. E eu acredito que todo mundo tem que pensar no site, a ideia é pensar além do institucional. E eu vou mostrar algumas formas que eu uso meu site também, para sair dessa caixa, mas antes disso eu queria pensar um pouco na caixa, né? Para saber que é esse pensamento mais comum. Todo mundo tem site institucional, como que a galera usa. Então, Marcelo, me fala um pouquinho, cara, na sua visão, como que a galera usa o site hoje errado e como que deveria ser o certo a ser utilizado. Porque eu acho que todo mundo tem uma visão aí, depois um pouquinho para entrar mais na... Legal, você me escuta? Escuto sim. Legal. Eu estou na... Depois eu conto onde eu estou. Vamos lá. As pessoas hoje usam site porque elas acham que assim, eu vou criar hoje um site para minha empresa, muito bom, fantástico, um site institucional, dizendo o que a gente faz. Pronto.
eu coloco na internet esse site e a coisa vai acontecer milagrosamente. Não, não vai. Porque você cria um site e milhares de outros concorrentes que nem você fazem a mesma coisa. Então, o mínimo do mínimo, talvez há uns 20 anos atrás, fosse subir esse site. Botar um site, dizer ali o que você faz, qual o nome da sua empresa, quem você é, a sua história. Isso é muito importante. A gente vai voltar nesse ponto aí de história, de criar uma narrativa, o storytelling. Por quê? As pessoas botavam lá, né? Olha, empresa, vamos supor que a gente esteja falando de uma empresa que vende sorvete. Os irmãos Silva. Aí bota lá, irmão Silva. A gente vende sorvete de morango, de coco, de chocolate. Perfeito, tá lá. Só que a gente tem que se colocar no lugar de quem a gente quer alcançar. Então, esse é o Exist, tá? Esse é a situação do jeito que ela é hoje. As pessoas ainda estão construindo sites institucionais com baixíssimo posicionamento. Quem vende vendas, quem é da área de comercial, sabe que posicionamento é tudo. Vender picolé, até aquela senhorinha que quer fazer uma renda extra, ela também pode vender picolé. Mas quem é você na fila do pão? Quem é você vendendo esse picolé? Né? Então, assim, a situação hoje é essa. As pessoas estão subindo sites institucionais, sem posicionamento, sem um grande porquê. Então, essa é a situação hoje, Rodrigo. Cara, legal. Putz, esse insight é bem interessante para evitar, muitas vezes, a nossa expectativa, né? Eu sei que todo mundo tem um prazo, todo mundo tem o retorno sobre investimento, tem a pressa do um mês, eu compro o site, eu já quero o ganho, né? E, igual você comentou sobre posicionamento, então, assim, a gente pode pensar no site dessa forma, que é só subir informações sobre o que a gente faz. Tem essa questão do posicionamento, que é como as pessoas vão te achar, né? Que é bem bacana que você falou. E eu quero também ouvir um pouquinho assim, Pedro, cara, qual que é a sua expectativa em relação... Você falou hoje que você não mexe muito com o Instagram, você não mexe ainda com o site. Eu queria saber o seu nível de consciência. Hoje você já tem algum site para te ajudar nesse processo, seja da empresa ou algum site pessoal que você mostra o catálogo? Tem algum link que você usa do seu fornecedor mesmo que ele te ajudou? Como que você usa o site hoje para você? E qual é a sua expectativa ao ter um site? Então, Rodrigo, nas representadas que eu tenho, eu uso alguns links que a indústria me manda, tá? Boa. Assim, representando cada uma empresa, eu apresento um link de acordo com aquele cliente que você vai visitar, se é da tua pasta, tá? Cara, legal. Olha que legal. Então, a gente tem duas formas estratégicas aqui de sites, além do institucional, né? Tem a questão de ranquear, que o Marcelo falou. Mas hoje o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um da minha empresa, tá? Para quando eu chegar para te visitar, para visitar o Vitor, para visitar o Marcelo, o Igomar, eu ter a apresentação da minha empresa também, como representante. Por exemplo, eu vou participar de uma feira de supermercado, por exemplo, tá? Aí eu vou visitar a tua indústria, tá? Eu preciso da tua indústria na minha relação de negócio, na minha pasta, na pasta da minha empresa, tá? Então eu tenho ali uma apresentação, como falou Marcelo, tá? Mas uma apresentação que valha a pena, tá? Que você se interesse por aquele trabalho que eu tenho, que eu desenvolvo no Pará e no Rio de Janeiro, e você aceite uma parceria conosco. Não é só ter um site, não é só ter um Instagram, como o Marcelo colocou muito bem. É isso aí, Marcelo, que eu quero, você entendeu? É impulsionar o negócio, é fazer o negócio valer de fato, sabe, Rodrigo? Para que a gente não fique o dia todo carregando pasta e chegar no fim do dia você se lamentar porque não fez negócio, pô. Você entendeu? Nós estamos aqui para fazer negócio. Por isso que ontem eu pedi um contrato, né, de preposto. A pasta está aqui hoje, né, cara? Essa é a pasta. Exato. Tá, e eu recebi, né? Os contratos eu recebi.
Cara, porque eu preciso montar também uma equipe para fomentar o negócio, porque a gente sozinho, Marcelo, o Rodrigo, você não consegue. Rodrigo, quando eu cheguei aqui no Rio, eu cheguei no Rio em 2015, eu vim do Pará em 2015 para trabalhar já com açaí no Rio de Janeiro. Eu comecei a prospectar algumas indústrias que trabalhavam com açaí, tá? E com todas elas, eu senti um potencial de mercado muito grande, portanto, um produto muito prostituído aqui no Rio de Janeiro, diferente de outros estados do Brasil e diferente, claro, da origem do açaí, que é do Pará. Então, o que eu propus para essas pessoas é aquilo que você falou lá no início, você entendeu? Estender a mão um para o outro, fazer uma conexão entre nós, tá? Porque eu tenho açaí na fonte, no Pará, que eu podia mandar aqui para o Rio, e a gente se expandir. Mas muitos não acreditaram nesse projeto, você entendeu? Mas eu estendi a mão para toda essa turma, tá? Para a Cara, gente se unir e se fortalecer. Porque o que está acontecendo hoje com as grandes corporações, né? Elas estão se juntando e ficando cada vez mais fortes, mais robustas. E se nós não fizermos isso enquanto pequeno, nós vamos ficar para trás, cara. Nós vamos ficar patinando o tempo todo. cara, o que você acabou de comentar, vou até perguntar depois pro João também, pro Igomar, mas, cara, você falou coisas riquíssimas, que é um assunto que eu quero depois tanto falar, puxar o Marcelo para ver a opinião dele, mas o que eu percebi, cara, é o que você falou, a pasta, antigamente, é a ferramenta do vendedor, né? Então, assim, bobeou, o cara tem um currículo lá na pasta. Ó, vou te entregar esse currículo de um cara que eu conheci. Bobeou, ele tem um projeto de expansão. Por quê? Na feira, você não sabe se você encontra um investidor, se você encontra o seu cliente, se você encontra o seu melhor funcionário novo, se você encontra um cara que você escutou, o dono da indústria falando que precisava, naquele momento, e aquele cara está ali, marcando, falando, sou programador, tipo, e eu quero atender a indústria de açaí. E o cara se conversou no dia seguinte, falou, no dia anterior, puta, eu sou um cara que preciso de milhões de reais e gosto do programador. Então, Exatamente. a pasta do vendedor, antigamente, era limitada ao tamanho. Hoje, eu vou falar a real. O meu site tem mais de 1000 páginas internas, escondidas, e eu chamo de páginas secretas. Por quê? É a minha pasta. A minha pasta que, às vezes, eu tenho um presente para dar para o cara. Eu falo, ó, se liga aqui, todos os livros que eu tenho, e-book para você ver, vou te pegar esse link, e-books e encaminho para o direto. Tem os processos de vendas da minha empresa. Tem algum treinamento que eu fiz, eu coloquei. Então, é muito bacana a gente pensar no site fora da institucional, que é exatamente o que o Pedro está pensando. Como transformar um domínio, mas esse domínio, para o próprio vendedor ter domínio dos serviços que ele oferece. E uma vez que você faz um site, você cataloga, faz o processo e se torna delegável para outro cara poder assumir aquele mesmo site, igual o Pedro já faz usando. Então, isso é muito louco. E, cara, eu vou até passar no site aqui um pouquinho. Vou falar aqui o Igomar. Igomar, hoje você, fala um pouquinho também, você trabalha com vendas, você já usa algum link dessa maneira mais estratégica? Por exemplo, vou te mandar o catálogo, aí manda um link do catálogo que você vende. São coisas que às vezes é óbvio, mas a gente não utiliza tanto. Se você tiver, está com a câmera desligada, não sei se está ouvindo ainda, mas se você tiver, fala um pouquinho para a gente. Não, na verdade, eu não tenho nada de link. Na verdade, esses itens a própria empresa fornece para a gente já, né? Como é uma distribuidora, né? Uhum. Não, legal. E você consegue lidar bem com a distribuição desse link, tipo WhatsApp, você manda para clientes, ou você ainda nem utiliza mesmo o link da empresa? Não, a 90% a negociação é WhatsApp ou na visita mesmo com meus clientes, né? Cara, legal. Uma coisa que é interessante nessa questão do site, que tem sites que são valores bem acessíveis e com baixo custo, você pode aumentar a consciência do cliente no WhatsApp mesmo, mandando algumas informações. Mas a gente vai entrar mais a fundo como a gente pode pensar nisso, né? Quais são os níveis de preço no mercado, às vezes. E eu tenho curiosidade depois sobre SEO, perguntar para nós algumas coisas. E, João, eu queria também ver você o seguinte, cara. Você é programador, é um diamante no
nos encontros, porque a gente coloca você aqui, isso daí se interessa, né? Pô, vou criar um site em algum momento, vou criar um sistema, e a gente sabe que o sistema é desenvolvimento, é expansão de empresas. Só que, cara, eu fico pensando, você já pensou em criar algum site pessoal para você, para colecionar portfólios de tudo que você faz? Ó, esse é o sistema que eu faço, é assim que é a foto dele, como eu utilizo, ou para atuar em outras frentes também do seu negócio, né? Então, eu queria saber se você já pensou no site institucional, além do institucional também, em ter uma construção como o Pedro comentou, como eu estou comentando. Você já chegou a ter essa reflexão, cara, para ir um pouco por esse caminho? Opa, sim, já pensei muito dessa parte, mas para depois que eu montar o meu produto, né? Eu ainda estou desenvolvendo os meus produtos, porque não adiantaria eu criar um portfólio da minha empresa, que eu já tenho ela, mas eu ainda não estou, os meus produtos ainda estão em teste, né? Já um que está sendo já finalizado já para lançar para aluguéis, mas ainda está em fase de teste, eu estou fazendo tudo direitinho para não lançar ele com algum erro, né? E agora também estou entrando nessa parte fiscal, então eu vou ter que criar um portfólio, criar uma apresentação direitinho para poder alugar e vender no automático, né? Não precisar... Porque hoje está muito dependente de mim, né? E eu faço mais as vendas por reunião, por conversa, né? Então, ainda não estou muito dessa parte da venda por site, venda digital. Cara, animal. Show de bola. E, Marcelo, eu vou fazer um link, então, pegando um pouco da visão que a gente está construindo agora, para entrar mais na questão de ferramentas, né? A minha reunião sempre pense em abrir a visão geral, depois pensar um pouco em ferramentas, depois eu penso também na questão de métodos, né, que a gente pode fazer, e aí eu vou para a finalização já na questão de qual é o preço, né, às vezes, para a gente poder fazer essa mudança, essa transformação. Eu queria tirar uma dúvida, Marcelo. Hoje a gente comentou aqui sobre sites para o vendedor muitas vezes abordar em eventos e criar informações. O João comentou sobre o e-commerce também, que ele faz, às vezes, né, que é só criar esse site. E você, cara, trabalha numa parte mais de ranquear e posicionar. Quando um vendedor ele constrói um site próprio, né, ele compra de qualquer agência ou ele compra de qualquer site pronto na internet que consiga montar. O trabalho de SEO, caso ele queira posicionar depois, como se fosse um e-commerce já sair, eu quero depois que as pessoas achem o meu site sozinho. E a gente falou aqui duas formas de ter o site. Uma, de maneira ativa, que é eu estou na feira e eu mando, ou os links que eu preciso para a ocasião que eu preciso, e tem aquela parte do site mais estático, ele está parado, mas ele vai se tornar uma máquina de trazer clientes para você, que é aquela página de captura e tudo mais. Hoje você, cara, se fosse dar um conselho para a gente, que quer trabalhar nessas duas frentes, dá para a gente ter essas duas coisas no site só, ou para trabalhar ranqueamento é bom fazer distinto? Eu tenho um site da minha loja e eu tenho um site meu pessoal para trabalhar como vendedor. Como você enxerga essas duas bifurcações que a gente já... Bom, Rodrigo, em primeiro lugar, cara, você tem que pensar que site é ferramenta, né? Muita gente já pensa assim, eu quero transformar o meu site numa máquina de vendas. Legal, bacana. Aí o cara começa, em 3 minutos, ele já começa a criar o site. Eu diria que a parte mais fácil é a criação do site. Antes, você tem um trabalho mais importante, que é você criar a estratégia do teu site. Então, por exemplo, você vai usar tráfego orgânico ou pago? Qual é a persona que você quer atacar com aquele site? E entendendo qual é a persona, você vai para um campo chamado de intenção de busca. Toda pessoa que vai para a internet buscar alguma coisa, existem alguns tipos. Tem intenção de busca informacional,
transacional, que é quando ela está muito perto já de comprar. Então você precisa entender qual é essa pessoa, quando ela pesquisa, por exemplo, a palavra-chave sorvete de morango, ela está querendo comprar o sorvete de morango ou ela quer só saber, ou, por exemplo, ela quer fazer um sorvete de morango em casa, ela quer uma receita. Cara, então, assim, é ranqueamento, mas é mais do que ranqueamento, é você realmente criar uma estratégia aliada à tua estratégia de vendas. Por isso que eu digo, é transformar um site, seja ele institucional, seja ele um blog, um e-commerce, mas numa verdadeira máquina de vendas. Então, se eu pudesse dar uma dica hoje antes de criar o site, senta com essa pessoa, cria a tua estratégia. Você vai ter que entender quais são as palavras-chave. Hoje, por exemplo, o Google, ele já mudou há pelo menos uns 5, 6 anos. E não adianta você encher um site com as suas palavras-chave. Esquece. Isso aí já morreu há 6, 7 anos. Não é assim mais que funciona. Tá? Ele entende que você está fazendo spam de palavra-chave. Então você tem que trabalhar outras estratégias. Ele está muito mais inteligente. Ele sabe quem está chegando, com que intenção está chegando. Se é uma intenção de entender o sorvete lá de morango, se realmente quer comprar, e ele vai, então, mostrar o site ou não. Então, dica mais importante, quer criar um site? Senta com uma pessoa que realmente possa te ajudar e cria uma estratégia, porque a parte mais fácil é a parte técnica, é subir um site. Cara, legal. Bom, então a gente acabou de entender aqui um método que, para quem pensa, né, Marcelo, a gente, cara, eu duvido que as pessoas não têm o modo operante do impulso igual eu, que é mais ou menos assim. Eu preciso de um site, eu compro o site. Né? Eu não penso... Você falou um momento muito importante, né, nesse evento, que é o que pensar antes de comprar um site, né? A estratégia que nós vamos utilizar para ter esse site. E está muito mais atrelado no conhecer o cliente, né, cara? Que é saber, não só do cliente, mas também desse mecanismo de busca para que a pessoa venha fazer essa pesquisa. Só que eu fiquei também com... Eu vou falar um pouquinho pensando também da maneira um pouco não estratégica. Eu comecei a pensar em utilizar site, primeiro para fazer apresentações que eram apresentações para ser utilizadas em reunião. Então, por exemplo, quem sou eu, né? Fazer uma apresentação minha. Às vezes o cara ele faz uma pergunta, então eu mando uma apresentação pessoal. Eu comecei a criar links. Eu sou essa pessoa. Qual é o meu portfólio? Eu comecei a colocar portfólios. Aí eu comecei depois a criar uma página de captura para eu tentar entender. Depois eu falei, eu vou criar um portal de vendas. Eu mesmo fui aprendendo a fazer essa questão do site. Aí eu queria saber de vocês assim, o seguinte. O Marcelo falou que o método é buscar alguém para criar essa estratégia junto, para poder ranquear. E, Marcelo, só uma outra dúvida. Quando as pessoas elas vão trabalhar no site, hoje você acha que dá para o cara ser dono do próprio site e ele construir isso e ainda assim conseguir ranquear? Ou, na sua visão, é mais interessante a gente delegar o site para alguém fazer isso de uma maneira mais estratégica? Porque eu uso hoje mais pessoal. Eu queria depois ver a visão de cada um. Se todo mundo quer ter um site para ter o próprio blog, como você comentou, ou se todo mundo quer ter um site para ter as próprias apresentações, ou se todo mundo quer um site mais para ter ele funcionando sozinho. Porque uma das minhas estratégias é ter ele funcionando sozinho, em algum momento, como você falou. Mas eu penso também dar um passo primeiro, fazer ele funcionar apenas na venda direta. Como que você consegue explicar como é melhor ter um profissional? Claro. Boa pergunta, Rodrigo. Claro que você pode criar seu próprio site. Da mesma maneira como eu posso abrir o capô do meu carro, mesmo sem conhecer mecânica de automóveis, eu posso começar a catucar lá e, quem sabe, algum dia vai dar certo. Né? Pode ser que seja um problema no carburador, pode ser que seja um problema na injeção,
Pode ser que seja um problema, sei lá, eu não conheço de mecânica de automóveis, pode ser que dê certo. Eu jogo água lá, se não queimar o carro, se não explodir, pode ser que em algum momento dê certo. Legal? Dá para criar um site? Claro, qualquer pessoa pode criar um site e hoje é muito fácil. A questão é, em primeiro lugar, o que você quer com esse site? Vamos voltar para o assunto da estratégia. Ponto 2. Ponto 2. Com o teu site que você tem hoje, você já fez quantas vendas? Quantos leads já chegaram até o seu site? Porque botar um site com o seu nome, com o nome da empresa, poxa, fantástico. É aquele tipo de site que talvez ninguém chegue até lá. Entendeu? Mas está bonitinho. Se alguém pesquisar pelo teu nome, por exemplo, Sorveteria Irmão Silva, mas as pessoas não vão procurar pelo nome do teu negócio. Elas nem sabem que existem, que você existe. Elas vão chegar por outros caminhos. Esse é o ponto, tá? E é justamente essa a estratégia. Então, assim, dá para criar um site próprio, sim. Eu acho que já é um bom começo, mas para você lidar com essa ferramenta de uma forma profissional e você realmente olhar isso como uma máquina de vendas, aí você vai precisar de uma pessoa, você vai precisar de apoio. Da mesma maneira como eu. Cara, de vez em quando eu vou lá e abro o capô do carro. Eu tento, quando eu falo assim, cara, eu tô perdendo muito tempo nisso aqui. Minha hora vale muito mais. Aí eu chamo o mecânico de automóveis. Cara, animal. Meu, muito legal essa visão. Eu queria também, então, saber um pouquinho de vocês em relação a essa questão do site. Qual é o intuito que vocês gostariam de ter no site? Porque eu também penso que é um bom começo a pessoa começar a criar o site para ela organizar a cabeça dela, organizar todas as estratégias de vendas, porque o site, ele é, querendo ou não, tirar da mente a sua ideia e expor para o outro o seu pensamento. Às vezes a gente tem tudo na cabeça, 90% do que a gente quer. O cliente, ele olha para a nossa cabeça e ele enxerga zero, ele não sabe o que está acontecendo. Quando você vai abrindo a mente dele com o site, dá uma olhada nesse link aqui, quem sou eu. Dá uma olhada nesses depoimentos que eu coletei, que está no meu site. Então, às vezes, eu vou montando sozinho, vou expandindo a cabeça dos caras. E aí, vou chegando na venda depois. Mas eu quero muito para o SEO, para fazer a máquina de vendas. Então, eu queria saber um pouquinho, deixa eu ver, se vou perguntar aqui para o João. Ó, eu vi o William entrou. William, seja bem-vindo, cara. Depois a gente... você pode entrar no meio da conversa, a gente se apresentou um pouquinho. Tem aqui programador, gente que mexe com SEO, tem gente da indústria de representantes. Então, a gente está trocando ideia. Uma coisa vai entrando aqui no meio que a gente vai trocando uma ideia também. João, como você maravilha. Pô, show de bola. João, o que você enxerga, cara? Você quer ter um site para você criar e você usar? Você quer ter um site para ranquear? Ou você quer ter um site dessas opções aí? O que você acha? O meu site seria mais para apresentar o meu produto, né? De apresentação, seria uma documentação também, até para mostrar as funcionalidades dos sistemas, né? E poder já fazer a integração com o meu próprio sistema, né? Com questão de checkout de pagamento e etc. Já para, quando o cara fizer o pagamento, já criar o usuário dele, ele poder acessar o SaaS direitinho, né? Fazer o cadastro da empresa, tudo direitinho. Porque Cara, hoje o meu produto seria... Pô, o João precisa de uma... Isso. No caso, precisa primeiro coletar essas informações. ó, legal. Cliente, né? O Marcelo comentou ali que precisa de uma landing page. Depois eu vou perguntar também quais são os tipos de sites que a gente pode ter, né, no dia a dia. E cara, eu vou querer saber um pouquinho também aqui do Igomar. Igomar, hoje, cara, eu queria saber, você já pensou em ter algum site? E esse site, você pensa em você mesmo criar um site? Ou se você já pensou, você queria que alguém criasse por você um site? Ou você gostaria dessas duas ideias, se você fosse ter um site, qual você escolheria o caminho? Você mesmo fazer ou você buscar alguém para fazer para você? Não, eu acho assim. Alguém aí, acho que foi o Pedro, até comentou, né? Que ele não consegue
mexer, fazer esses detalhes. Eu sou da mesma situação. Se for para fazer, eu preciso de alguém para fazer isso aí para mim, né? Show. Não, legal. É quase a história dele, do Marcelo. Estragou meu carro, eu queria arrumar, não vou resolver. Eu vou ter que achar alguém que saiba fazer isso, né? Não adianta tu querer fazer o que tu não sabe. Se tu pode até conseguir fazer alguma coisa, mas não vai funcionar corretamente, né? Boa. Cara, muito, muito legal. E, não, show de bola. E aí eu queria também ouvir do Pedro, só para ter uma ideia, se Pedro também busca a mesma coisa, por exemplo, eu sou um perfil diferente, vou falar a minha visão sobre isso. Eu gosto de criar o site para eu continuar fazendo as estratégias e apresentar, montar toda essa estratégia antes de criar um site, como que eu penso que tem que ser feito, para ir mostrando ao meu cliente, mas eu também quero começar a ter um pezinho de investir em alguém para criar por mim, que seria a pessoa utilizar a estratégia dela para utilizar um cara que manja, igual o Marcelo, para fazer uma máquina de vendas trabalhar sozinho por mim. Aí eu queria saber, Pedro, você pensa mais nessa questão de ter uma máquina de vendas funcionando por você e alguém fazendo isso? Você queria aprender sobre isso e você mesmo fazer? Ou você só pensa em criar um site também institucional? Como que é a sua visão? Não, eu quero criar uma máquina de venda, né, Rodrigo? O ideal é esse, tá? E aí, baseado nas informações aí do Marcelo, eu queria até ver com ele, né, ver qual seria a opinião dele, nesse meu caso específico, né? Porque as empresas que nós representamos já têm seus sites, já têm seus Instagrams, têm suas páginas, né? Tá? Então, a gente trabalha em cima dessas informações das empresas. Tá? E eu queria ver com o Marcelo, assim, seria importante para mim, no meu caso, porque às vezes a gente pensa uma coisa, né, Rodrigo? E não é exatamente aquilo, tá? Por conta de toda essa informação aí que o Marcelo falou, de repente nem é tão importante eu ter um site da minha empresa agregado a todas essas marcas que eu trabalho. Entendeu? Eu gosto de trabalhar assim com um profissional, como disse o Gomar agora, e como o próprio Marcelo disse, eu abro lá o capô do meu carro, mas eu não vou conseguir resolver todo o problema. De repente, eu estou pensando numa situação que não é exatamente aquela que eu preciso para impulsionar todo esse tipo de negócio que eu tenho. Cara, legal. Não é verdade? Porque as empresas com que eu trabalho, elas já têm seu próprio site, já têm seus Instagrams, tá? Mas eu precisava, assim, promover a minha empresa no sentido de adquirir marcas com maior potencial de mercado, né? Que viesse a gerar um maior volume de negócio para a nossa empresa. Porque, às vezes, Rodrigo, eu penso assim, o tempo que você disponibiliza no teu dia para visitar um cliente ali que ele compra pouco, é o mesmo tempo que você disponibiliza para você fechar um grande negócio com uma empresa grande. Por exemplo, com uma rede de supermercado aí de 20 lojas, 50 lojas, por exemplo, né? É quase que o mesmo tempo. Então, baseado nessas informações, tá? Que eu preciso me certificar. Seria importante eu ter essa apresentação da minha empresa representando as outras empresas, você entendeu? Ou se eu posso trabalhar especificamente com aquela apresentação para aquele cliente que eu vou visitar que compra aquele tipo de produto, tá? Porque nós temos diversas pastas, tá? Então, eu não vou chegar na tua empresa, por exemplo, e apresentar toda a minha pasta, porque tem produto ali que você não trabalha. Então, eu vou apresentar aquele produto que é específico da tua loja. Entendeu? E você já chegou a pensar, eu vejo que você tem essa necessidade da máquina de vendas, né, que às vezes se auto-vender sozinho, uma próprio site se vende sozinho, às vezes um site que captura e-mails, né, para você ter acesso a essas informações, os e-mails para poder fazer a prospecção ativa. Tem também a questão da apresentação das pastas, às vezes é uma organização interna que você pode usar no momento certo. Tenho uma dúvida, você já pensou em você mesmo desenvolver, por exemplo, algumas partes do... Vamos falar, não, a máquina de venda eu vou pensar como carro, que é a questão mecânica, que é passar para o mecânico para ele resolver
um assunto técnico, mas a questão também de manter um blog, essa até é uma dúvida, que a galera usa às vezes o site para gerar valor para a própria marca, onde ela começa construindo um texto de um blog, do que você entende, depois começa a escrever e-mails marketing, para e-mails, criar páginas de apresentação do seu produto, e como se fosse a sua visão. Você já chegou a pensar algo nesse sentido também, onde você se torna um próprio editor e escreve, ou se delegar isso também? Eu cheguei a pensar, Rodrigo, no Instagram também, né? Não propriamente só no site, mas no Instagram que pudesse promover a nossa empresa, como eu falei lá no início, né? Para que eu chegue numa feira dessa, do supermercado, e eu visualize ali uma marca que tem um potencial de mercado hoje, eu chegue até ela e eu tenho o que apresentar para o diretor da empresa, você entendeu? Para que ele feche essa parceria comigo. Dizer, não, Pedro tem uma empresa de representação, toda organizada, ele tem potencial, ele tem mercado, então eu vou fechar uma parceria com ele. Porque, às vezes, se você não tiver nenhuma ferramenta, como é que você vai adquirir uma grande marca para a tua pasta, né, Rodrigo? Aí você vai pegar só aquela miudez ali, só para dizer, para ser mais um, como disse o Marcelo na fila do pão ali, né, não? Para ser um representante, carregador de pasta, e não é isso que nós queremos aqui, não é esse o nosso formato. Nós queremos um posicionamento como representante, mas um representante à altura, que tu tens marcas de potencial de mercado, que tu seja reconhecido para tu chegar numa feira dessa em São Paulo, em Santa Catarina, como eu já participei, e você diz assim, pô, chegou o Pedro, que é representante do Pará, tá? Mas o cara tem um referencial lá muito grande, é um cara confiável e a gente vai entregar o nosso produto para ele, ele vai desenvolver esse trabalho, tá? Agora, qual ferramenta eu preciso usar? Se é um site, se é um Instagram, se é um blog, o que é? Isso aí, como eu falei lá no início, eu sou analfabeto nessa parte. Tá? O potencial de negociar com a indústria e de negociar com a rede de mercado, isso aí eu entro, tá? E sento e a gente consegue negociar legal. Mas eu preciso ter uma apresentação, né, Rodrigo? Sim, Aí senão você cara, diz assim, mas por que tu queres a minha marca para trabalhar no Pará? O que tu tens? O que tu me apresenta? ó que Não, já legal. representa ali o Joãozinho, o Silva, como disse o sorvete de morango do Silva, e tudo. Pô, só isso aí não basta para tu ter a minha marca, que é uma marca consolidada a nível nacional, nós estamos nas principais contas no Brasil e tudo. Você entendeu? Sim. Cara, eu achei legal que a gente está explorando. Eu vou deixar o William também se apresentar um pouquinho para ele falar. De repente, ele tem uma habilidade ali que pode somar muito. Aí, Rodrigo, o que eu queria ver era com o João e com o Marcelo, que são mais inteirados nessa parte, de toda essa minha colocação, o que seria mais adequado para mim, você entendeu? Porque às vezes nem é aquilo que eu estou pensando, você entendeu? De repente nem é, o Marcelo pode falar melhor. Não é nem um site que eu preciso para explorar a minha apresentação, você entendeu? Sim. Então, eu quero ouvir a resposta tanto do Marcelo e do João em relação a isso. E eu percebi aqui que só nessa reunião que o site ele serve para muitas funções, mas além disso também para gerar confiança, que é o que você falou, né? O Instagram, quando ele está rodando, a apresentação sua no site, é aquele fator, às vezes, do cara te diferenciar do outro consultor e falar, putz, esse cara passou mais confiança porque ele está organizado. Então, o que o Marcelo falou, né? Cada estratégia vai definir qual é o melhor site. Eu quero saber quais são esses sites que existem, vou perguntar depois para ele saber a visão dele. E eu queria, William, pegar o William aqui para... William, pode falar um pouquinho também, cara, para você expor, de repente, também tem um conhecimento nessa área ou uma visão. Eu tenho certeza que qualquer assunto que você fale um pouquinho possa agregar também nessa discussão. Oi, bom dia a todos. Desculpa, acabei chegando atrasado. Mas pelo pouco que eu ouvi, não sei se vai entrar no contexto. Mas, Pedro, eu acho que o que você está querendo fazer talvez seja até melhor, ou seja um outro caminho também, network, né? Então, você procurar onde essas pessoas estão, né? Então, por exemplo, você mapeou lá um tipo de empresa que você quer trabalhar. Aonde que os donos ou as pessoas que são as decisores, né, compradores, por onde que elas, qual o caminho que elas estão utilizando
para elas encontrarem o seu trabalho, né? Talvez um LinkedIn também, entendeu? Não só o Instagram, porque hoje o Instagram ele é uma rede muito de massa, né? Cara, sim, eu vou até pegar essa questão. O site, cara, ele pode ser utilizado. A gente entrou numa consciência de até para a questão do CEO, que a gente tem o Marcelo, ele trabalha nessa parte. Esse assunto que você colocou, também eu vou agregar aqui, que é a questão da utilização desses sites, né, que a gente pode criar links para organizar e ser divulgado também nessas outras plataformas. Hoje eu vejo que o cliente ele pode entrar em contato pelo Instagram, clicar, ver sua bio, clicar no link da bio. No link da bio ele pode ir para diversos caminhos, né? Seja para conhecer tua loja. Olha que louco, ele não te conhece, achou seu Instagram, viu o que você faz, entendeu os produtos que você tem e muitas vezes ele acaba até comprando automaticamente se você tiver uma estratégia certa. Então, se o cara não tem um site, ele está perdendo, de repente, todas essas partes. Então, eu acho muito válido assim, essa percepção do método de buscar os clientes também em outras plataformas utilizando sites. Isso é muito louco. William, depois eu quero saber também o que você trabalha, cara. Depois eu vou... Você consegue falar em um minutinho o que você faz? Não, consigo sim. Hoje a gente cria chatbots com inteligência artificial, né? Então a gente consegue colocar lá dentro da memória dele informações sobre determinadas empresas ou determinado nicho e ele responder de acordo com aquilo, né? E além disso, a gente consegue também, por exemplo, hoje o nosso forte tem sido o quê? As pessoas que fazem tráfego pago. Então ela faz tráfego pago, o cliente vem no WhatsApp e o robô já qualifica e marca uma reunião na agenda das duas pessoas automaticamente, entendeu? Não só isso. Hã? Eu falei, boa, muito top. Não só isso, por exemplo, se você precisar enviar links de pagamento, confirmação, então tem uma série de coisas que hoje a inteligência artificial abriu para a gente, né? Cara, animal. Muito super interessante, cara, sua expertise. Até para a gente alinhar, a nossa reunião ela começou expandindo a consciência no nível 1 de site, né? O que a gente faz com o site, como a gente pode usar, como é a pasta nova do vendedor. E o seu nível, ele já está no nível, eu acho que no nível avançado, que é a IA buscando informações dentro do próprio site, né? Que isso a gente teve uma reunião de IA. Depois eu quero conversar mais. A gente pode fazer uma outra reunião só sobre esses assuntos. A gente, só para complementar o que você acabou de falar, a gente tem um cliente que ele vem de cidadania italiana. Então, pegou eu e um gestor de tráfego e um designer. Nós reformulamos todinho o site dele, fizemos o tráfego pago, nesse caso foi Google. Esse cliente entrava em contato com ele através do WhatsApp, tinha a inteligência artificial que fazia a primeira qualificação com o cliente, e ele só entrava e fazia a conversação mesmo ali, o tete a tete com o cliente, entendeu? Então, seria esses 3 níveis, né, ali, vamos falar 3, mas são mais, né, mas vamos colocar 3 níveis aí, que a gente conseguiu um resultado muito bom para esse cliente. Cara, muito, muito legal. Então, eu vou dar início, continuando na reunião, a gente vai se conectando um pouco mais. E eu queria saber o seguinte, eu vou pedir para o Marcelo, se ele puder, com a experiência dele, dar esse diagnóstico que o Pedro comentou. Vamos pensar que nós temos sites que seja, eu acabei de extrair aqui, o site que é o pessoal, que é o cara que ele vai usar para estratégias para gerar confiança. Tem o site, que é a máquina de vendas que a gente está falando, que é o site que ele captura os leads, né? Que ele vai trazer os caras, as pessoas certas para a gente trabalhar. E tem os sites também que faz a venda sozinho, né? Que é os caras que a loja, é o e-commerce, é o cara que ele trabalha no digital, tem os vídeos, né, gravados para vender.
E tem o site que é essa questão do blog, né? Gerar conteúdos, que entra também nessa questão de gerar confiança no cliente, que é o marketing de conteúdo que gera confiança. Cara, o que você recomenda? Que agora ficou uma bagunça de informações. Marcelo, você tem uma visão para a gente tentar entender qual seria o melhor caso para o Pedro, qual é o melhor caso para cada pessoa? Ela usa mesmo o site, onde ela começa a criar esse site? É um WordPress, é programando, é comprando um criador de sites. O que você enxerga, cara? Vamos lá, são muitas perguntas em uma, mas deixa eu voltar no Pedro, porque o Pedro trouxe um ponto interessante, porque ele está trazendo uma grande dor dele. Isso, não sei se o Pedro vai concordar. O que o Pedro fala é o seguinte: as empresas estão fazendo fusão, os grupos estão crescendo de tamanho, e os pequenos estão tendo dificuldade para se diferenciar. Ou seja, que estratégia de diferenciação eu devo adotar? Porque está difícil. Porque, assim, como é que eu luto contra uma... Eu não sei se existe, tá, gente? Frutari, que bom. Estou falando agora do exemplo do sorvete aí, tá? Cara, mas imagina eu que vendo sorvete aqui na minha cidade, como é que eu me diferencio? Então, para mim, tem que ter uma estratégia de diferenciação. Novamente, nós vamos voltar para o assunto da estratégia, porque site se sobe em minutos, né? Um site simples você faz muito rápido. Então, eu estou percebendo essa dor muito forte no Pedro da diferenciação. Do cara, eu sou mais um e como que eu me diferencio? E aí, a minha dica nesse ponto, e depois eu passo para o segundo ponto, nesse momento cara, tem que começar a trabalhar branding. E, branding não é uma coisa tão cara assim de trabalhar. O que é branding? Cara, é você entender qual é a tua história, quem é você, por que você existe, onde você quer chegar com o teu negócio. E todo negócio tem uma história. O problema é que ela não é trabalhada. É que a gente foca muito em produto. O exemplo aí do nosso amigo que está vendendo, que trabalha aí com software, né? Muita gente acaba focando só no quê? Não, vou desenvolver o software, vai ficar bonitão. E aí, quando o software está pronto, o cara fala assim, tá, e aí, como é que eu pego o cliente? Pois é, né? Está faltando captar clientes. Ponto 2. Dá para começar assim, com WordPress. Cara, começando com WordPress é legal. A própria pessoa começa ali. Cara, cria uma conta no WordPress, seja no WordPress, onde você cria a sua própria hospedagem, onde você aluga uma hospedagem, ou no próprio WordPress.org. Eu acho que vale sim começar a brincar assim. Aí você vai começar a experimentar. Cara, eu queria um negócio desse, daquele. Então, vale a pena. Eu só não recomendo muito o Wix. Eu não gosto, tá? Porque o Wix te deixa muito preso aí. Mas o WordPress é um bom caminho, sim. É por onde as pessoas geralmente começam. Mas, novamente, tem que ter estratégia por detrás, para a gente não subir mais um site na internet e vai ficar lá encostado, jogado às traças. Não sei se eu respondi, tá, Rodrigo? É que foram várias perguntas e se tiver mais algumas, me fala aí que eu vou respondendo. Certo. Cara, eu vou me perguntar um pouco mais em relação a essa questão do SEO. Eu vou falar como eu utilizo o meu site. Você falou sobre branding. O branding, a galera, se não tiver essa consciência ainda, é a construção da marca pessoal, que é assim. Se eu olho para o João, o que eu lembro dele? Tipo, eu lembro para o João, ele trabalha ele é um programador, ele é um cara que desenvolveu software tal. Então, tudo que alguém falar, precisa de programador, eu lembro do João, ele está construindo um brand na minha cabeça. Só que se ele for para o Instagram, é o cara que não conhece ele, vai olhar e falar, nossa, eu entendi o que o João faz, conheço o João, conectei com ele e vou comprar. Eu já fiz vendas impossíveis na internet. Por exemplo, conectar duas pessoas que eu não conheço e ganhar dinheiro. Porque, tipo, no meio da reunião, tudo porque o meu brand ficou posicionado em network. Eu conecto pessoas, tenho uma empresa disso, faço intermediação. E então a pessoa olha para mim e lembra de network. Agora eu olho para o Pedro, eu já vejo que ele mexe com açaí e distribuição, ele é um empresário crescendo nesse segmento, e o William com o IA. Então, como que a gente pega, cara, todas essas formas de sites e para montar essa estratégia? Tem diversos sites, como eu falei, o e-commerce, o site de apresentação pessoal, para fazer o branding, tem o site de
criar a loja do vende sozinha. Quando você vai trabalhar com o CEO, a gente precisa ter tudo no mesmo servidor, tipo, tudo na mesma empresa. Como que você enxerga dessa forma? Quando tem várias formas de pensar de sites diferentes. Primeiro monta a estratégia, mas depois que o cara já montou a estratégia, a gente definiu que é bom ele ter 2 sites, um de apresentação pessoal e um que é um site que captura leads, para ele poder fazer campanha. Como que você trabalha no SEO de formas separadas? Bacana. Dá para você, o que acontece é o seguinte, você realmente, como você disse, né, tem vários tipos de sites, você tem blog, você tem uma landing page, você pode ter um e-commerce, inclusive muito cuidado para trabalhar com e-commerce, tá? Todo mundo acha que é só subir uma lojinha e que as pessoas vão chegar lá. Não vão chegar. Não é tão simples quanto. E eu já alerto porque eu já subi e-commerce para algumas pessoas, elas não quiseram pensar direitinho em como que vai fazer e a coisa não deu certo. Legal. Para uma empresa, por exemplo, que tem um negócio... Vamos tangibilizar. Vamos supor uma clínica de fisioterapia, legal? Nada a ver com que... Não conheço nada de fisioterapia, tá? O que você tem que ter? Você tem que ter uma página institucional, mostrando ali a história, o porquê daquela clínica, o que levou à criação daquela clínica, ok? Então você tem que ter toda uma construção do branding e, aliado a isso, você vai ter a parte do blog, com conteúdos que casem com a diferenciação, né? com a estratégia. Poxa, vamos supor, a gente acredita que fisioterapia é algo fundamental para o bem-estar das pessoas. Então, você vai criar conteúdo na parte de blog direcionado a essa tua estratégia. Então, não é só sair criando 10, 20, 30, 100 artigos com IA, porque hoje está fácil criar artigo. Hoje eu não crio mais artigo 100% da mão. Eu começo com IA, né? Eu uso lá NTN, pessoal aí que o João deve conhecer muito bem. NTN, Make e por aí vai. A gente cria com automatizado o conteúdo. Então, a gente cria esse conteúdo para reforçar esse branding. E, óbvio, trabalhado no SEO para trazer o cliente. Mas a gente precisa entender como que esse cliente vai chegar. Então, é um site que a gente junta a parte institucional, blog, e pode até ter um e-commerce, mas tudo converge numa estratégia única. Consegui te ajudar um pouquinho? Não, perfeito. Conseguiu, porque deu para entender que, independente da quantidade de sites, você pode, de uma certa forma, criando uma estratégia que ela vai se aprofundando, né? Seja apresentar o brand primeiro, depois criar os conteúdos. Esse conteúdo, às vezes, o cara acha o conteúdo, como você falou, né? Ele quer comprar sorvete, mas ele pesquisou, empresa de sorvete tinha um conteúdo disso na internet. Esse conteúdo ele leu, achou o site, se inscreveu no e-mail, esse e-mail parou na mão do Pedro abordou e fez uma venda, ou o cara, no mesmo site, achou o e-commerce e falou, pô, vou comprar sorvete desse cara porque ele me mostrou algumas ideias que eu nunca tinha tido sobre sorvete, e eu acho que ele manja muito disso, porque ele virou uma referência. Então, é legal saber que então, todos os sites dá para ser trabalhado dentro dessa questão do SEO, dentro da mesma estratégia. Às vezes, o mesmo domínio, é isso que deu para entender. O mesmo domínio, às vezes, dá para fazer a mesma estratégia em diversas frentes. É isso, né, Marcelo? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que até chamar o meu trabalho de SEO é reduzir muito... é só usar algumas técnicas de ranqueamento. Não, é muito mais do que isso. É realmente ajudar o cara a utilizar esses recursos de blog, site, para transformar isso numa máquina de vendas. Mas é exatamente isso que você acabou de dizer. Você não precisa criar um domínio para uma coisa, um domínio para outra. Não, e nem deve. Porque aí, se a gente for entrar aqui na parte técnica, tem uma coisa chamada DAPA. O que é DA? Que é o Domain Authority. O que é Domain Authority? É a tua classificação perante o Google. Tá? Então, quanto mais DA, mais o teu site vai ser visualizado e mais bem ranqueado para as pessoas que procuram, por exemplo, clínica de fisioterapia. Bem, essa parte técnica vamos deixar para depois. Mas, sim, tudo no mesmo portal, só que tem que ter uma estratégia ali para convergir e ser coerente.
Perfeito. Galera, eu vou abrir para dúvidas, que caso a gente tenha aqui, e eu vou depois explorar também, ou para encerrar, qual seria mais ou menos o preço que o cara ele tem que investir, muitas vezes pensando na questão do iniciante. Eu vou abrir o meu valor, cara, para quanto eu pago, né, de criação. E antes disso, eu quero saber também, antes de eu abrir para as perguntas, na verdade, eu vou abrir essa visão. Marcelo, outra dúvida para a gente ter uma clareza. Quando chega um trabalho para você, cara, vem cá, ranqueia minha página, faz a estratégia para mim, vamos conversar, vamos criar um site, vamos fazer uma estratégia antes de criar um site. Se o cara ele já tem a ferramenta, isso ferra muito para você começar um trabalho do zero, porque vamos supor que quando alguém escolher criar um site, tem que escolher um domínio, e ele depois tem que escolher aonde ele vai alocar o terreno, que é a casa que ele vai construir. Porque o site é uma construção de uma casa, né? A gente vai comprar um terreno, pode ser um criador de site, pode ser um WordPress, pode ser uma agência, que às vezes vai ficar com o site preso ali. Como você daria uma dica se alguém quer contratar um serviço de SEO seu mais à frente, uma estratégia para construir um site perpétuo para frente, para sempre? Como construir um bom terreno, né? Qual que é um bom terreno na internet, cara? A primeira coisa é não construa a sua casa no terreno dos outros. Página de Facebook é sensacional, mas é um braço, é um apoio. Facebook daqui a pouco morre, ou então o Facebook diz assim para você, cara, não gostei da tua página, você violou meus termos, vou fechar a tua página. Agora, isso pode acontecer no Insta, isso pode acontecer em qualquer ferramenta, exceto na internet. Porque, assim, na internet, você tem um domínio, ele é seu. Tanto é que, por exemplo, eu recomendo sempre que você registre .com e .com.br. Nunca só .com, tá? Porque... E depois fazer todo um trabalho de registro da marca no INPI. Né? Eu tenho um advogado que é meu amigo, que já registra as minhas marcas, que eu ajudo, recomendo a registrar a marca de outras pessoas, porque assim, muita gente não sabe, né? Mas, por exemplo, eu já fui acionado por usar a marca indevidamente dos outros, só porque eu citei. Tudo bem, fui lá e retirei, sem o menor problema. Tem pessoas que nunca passaram por isso, mas quando você passa, é que você entende a seriedade do que é um registro de marca. Então, assim, eu acho que nesse momento, você falou da questão do SEO, de marca, né? Eu acabei até me perdendo na pergunta que você fez. Repete para mim, por favor. Por acaso, não construiu o terreno, uma casa alugada. Isso. Gente, domínio.com.br, abre um site, aquilo é seu, ninguém vai te derrubar. Ah, mas eu botei num serviço de hospedagem que faliu. Legal, você pega todo o teu conteúdo e, pelo amor do santo Deus, faça backup regular, pelo menos diário, e aí você sobe no outro hosting, você continua, você só mudou o teu serviço de hospedagem, tá? Mas o teu domínio continua tendo a autoridade que ele tem, você não perde nada. Agora, com isso, é para evitar de fazer no Insta, para evitar de fazer no Facebook? Claro que não, mas sabendo que a tua casa tem que ser num site, num .com, num .com.br, recomendo .com, tá? .com.br e redirecionar o .com.br, principalmente aqui no Brasil, por questões, vamos dizer assim, culturais. O pessoal olha o .com de uma forma meio estranha. Então, para negócios locais, eu digo .com.br, mas registro o .com e redireciona para o .com.br. E é isso, cara. A melhor coisa, cria um site com seu domínio, registra você, no seu nome, no nome da sua empresa, e cuidado com pessoas que vão registrar isso para você, porque eu já vi sequestro de domínio. Sabe o que é isso? É quando alguém fala, não, eu vou fazer um serviço para você, aí o cara fala assim, eu vou cancelar o serviço. Ah, então o domínio é meu. Não, o domínio não é seu. É porque a pessoa fez malandragem. Cara, eu já conheci uma pessoa, uma blogueira na minha cidade, que ela fez um site, conseguiu lá os 10 mil inscritos no Instagram, e ficou com o domínio sequestrado, que foi um pouco dela querer mexer, resgatar o site, mas não sabia como pegar. A empresa faliu, e realmente ficou meio que num limbo o domínio dela lá durante um tempo, e ela não perdeu durante um ano. E isso é louco.
Então, ó, a gente já está tendo uma visão bem interessante. Agora eu vou abrir para dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, o próprio grupo possa pensar sobre isso. Depois eu vou, caso eu consiga trazer, levar essas dúvidas, se a gente não conseguir resolver aqui, eu levo para outra pessoa e tenho para vocês a informação. Mas falem aí. Cara, William, pode falar, cara, depois eu dar aberto para todo mundo aqui também. Fala, Marcelo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Ô Marcelo, o trabalho que você faz, eu creio que não seja um trabalho rápido, né? Não é um trabalho de 1 mês, de 2 meses. Quanto tempo demora para um site começar a ranquear no Google? 3 a 6 meses. Isso vai depender se você já tem um site. Se você já... O que acontece é o seguinte: quando você cria um novo site, você entra na sandbox do Google. Até 3 meses, ele te coloca numa área chamada sandbox, onde ele não te dá credibilidade. Porque você é um site novo, ele precisa confiar em você. Tem uma coisa chamada EAT, que é o quê? Você tem que mostrar para ele que você é um especialista, que você pode falar sobre aquele assunto. Então, assim, não é só subir um site. De 3 a 6 meses. Muito legal. Alguém mais tem mais perguntas? Show. Então eu vou fazer alguma... Opa! Adilson, meu nome. Caramba, cara. Galera, desculpa aí se às vezes eu não interajo, é que eu fico ouvindo, mas eu fico fazendo as coisas aqui em casa. Não, perfeito. E aí o meu pai também ele sofre de Alzheimer, quando ele ouve muitas vozes, ele fica meio pirado, entendeu? Não, Desculpa aí. Eu queria saber sobre o Google Meu Negócio, ele ranqueia melhor? Site? O Google Meu Negócio é uma ferramenta que você tem que trabalhar junto com o teu site. Se você tem um negócio local, você obrigatoriamente no sentido de corre e cria um Google Meu Negócio, mas tem estratégias para você poder criar o seu Google Meu Negócio, tá? E aí você consegue linkar teu Google Meu Negócio ao teu site. E aí você começa a transferir a autoridade do Google Meu Negócio para o teu site. E aí você faz teu site ranquear melhor. Ok. Cara, show. Alguém mais tem mais perguntas? Pode ficar à vontade. A gente está vendo. Cara, se alguém tiver pergunta só a falar, eu vou fazer uma pergunta em relação ao Pedro. Se quiser falar, cara. Não, no momento não, Rodrigo. Tá ótimo. Beleza. Então, eu queria fazer uma pergunta mais para a gente ir para o caminho de encerrar. Cara, quando a gente fala na questão de dar esse primeiro passo para contratar um domínio, a gente tem hoje ferramentas que a gente compra o domínio só, que é o primeiro passo, muitas vezes, comprar um domínio, e tem as ferramentas de criadores de site, que eu utilizo hoje. Eu sei que você é julgado aqui, a galera odeia, às vezes, a criação de site por tipo caixinhas, mas meu primeiro site que eu comprei faz uns 5 anos atrás, que era um criador de sites da Local Web. Então, foi um diretor que indicou para mim, e eu comecei a montar tipo um blog. E depois eu comecei a criar esse site, consegui incluir links no YouTube para fazer um vídeo de apresentação. Aí eu fui aprendendo sobre código HTML, CSS, lá dentro eu só jogava uma caixinha e eu montava um protótipo no sistema, eu montava os meus links de pagamentos, tudo organizando, e vou até hoje organizando, e uso meu site de uma maneira mais estratégica. E aí eu fiquei em dúvida no seguinte: hoje tem várias ferramentas, que algumas delas são de criação de sites também, como o Adilson comentou, que o Google tem uma própria ferramenta gratuita que você cria o seu site. A gente tem ferramentas de e-commerce gratuitos. Quais ferramentas vocês conhecem? Queria que vocês falassem, se vocês conhecem alguma. Eu utilizo o criador de sites da Local Web, que é uma ferramenta que eu pago R$80 no ano, no primeiro ano. E, cara, 80 conto, mano, é muito barato para você começar a só fazer o seu institucional e começar a expandir mais páginas, e aí depois você vai usando de uma maneira mais profissional, que é onde hoje a gente já está avançado,
do criador de sites. Eu tenho até sistemas lá dentro e interligado com Dropbox, que só quando o cara clica para pegar as pastas de vendas, você delegar para um vendedor de uma maneira mais prática, criando portais dentro. Eu já estou nessa loucura. Então, o site, para mim, eu pago 80 conto no ano, mas é um pouquinho mais depois do segundo ano, que eles aumentam o preço. Mas os meus custos hoje, eu pago mais coisa na local web, mas eu tenho hoje um custo de uns R$300 por mês para eu gravar as reuniões à vontade no Google, que é R$80 aí por mês, mais ou menos, que eu pago no Google. Eu gasto mais ou menos uns 200 e pouco por mês na local web, para ter um e-commerce lá, uma página, e eu também pago o domínio anual, R$80 a R$100 o ano, que eu sei que é um valor meio caro para um domínio. Mas, enfim, R$300, uns 350. Eu ainda estou investindo junto com um gerenciador de tarefas que eu estou começando a utilizar, que vai fazer parte também do meu dia a dia. Eu acho que R$400 por mês eu consigo manter um vendedor acima da média, com diferenciação, mostrando sites, criando site, proposta, organizando tudo no meu site. Só que eu não pago mais por isso para ter uma máquina de vendas ainda que faça a venda por mim. Então, esse é o Rodrigo. Agora, eu queria saber, Pedro, quanto você enxergava que seria necessário para você pagar para ter um site? Tem sites que são gratuitos. Se você conhece alguma ferramenta, depois eu quero saber o João ou o Marcelo, quanto que ele acha que é necessário pagar por mês e para ter um bom site, que você também pagando mais, a gente tem mais coisas, para a gente ter uma noção de valor e sair dessa reunião dentro de algumas ferramentas de indicação, como eu acabei de falar da local web, e no final eu faço mais por WhatsApp de outras ferramentas que eu conheço. Quem quer falar comigo? Fala aí, Pedro, quanto você acha que você teria que gastar por mês? Então, Rodrigo, eu não tinha ideia, né? Como eu falei no início, eu sou um tanto quanto analfabeto nessa parte, tá? E eu não tratei nem com meus filhos a respeito disso, que eles são mais inteirados, né? Até para fazer uma pesquisa e tudo. Não tenho ideia de custos nenhum, né? Sobre isso. Né? Eu precisaria levantar para ver também dentro do nosso orçamento para ver, mas não tinha ideia nem desse valor que você citou e nem dos outros valores que surgirão aí, tá? E ainda preciso ter essa certeza, né? De que se é realmente necessário eu fazer isso enquanto para nossa empresa, ou se eu continuo trabalhando com a apresentação de cada marca, de cada pasta que nós possuímos aqui no nosso portfólio. Isso eu preciso me certificar bem para não fazer nada errado, ou então não desperdiçar, né, tempo e dinheiro também, né, nessas questões. Não, show de bola. E, Marcelo, eu queria saber, assim, hoje, se um cara falar assim, o cara quer se aventurar a ser mecânico, quero tentar aprender, vai demorar mais de retorno, quanto que ele gastaria para se aventurar sozinho e também depois pensando mais numa questão que ele queira dar um passo mais profissional? Só para ter uma ideia, não necessariamente seja o seu valor, porque pode ser que você tenha um valor muito maior na questão de fazer com a pessoa, né? Porque pegar na mão e fazer é o outro resultado, né? A gente sabe disso. Ou a academia, você vai malhar sozinho, você vai faltar algumas vezes. Tem um personal trainer, às vezes o cara vai fazer outro treino melhor. Porque o personal trainer é mais caro, você vai ter muito mais suporte. Então, como você enxerga hoje se o cara for começar a pensar numa construção de sites além do institucional, mas nessa coisas? Vou falar em academia, eu tô na esteira, tá? É por isso que eu tô na academia, por isso que tá com barulho, tá? Eu tô na esteira. Vamos lá. Cara, sozinho, R$40 por ano para poder registrar o domínio.com.br, depois mais 60 o .com. Registra, por favor, o .com.br e o .com. Tem que registrar os dois. Cara, e uma hospedagem ali de R$20 por mês, aí você bota ali o WordPress, acabou. Quer uma opção mais barata? Só paga os domínios e usa o .com, o WordPress.org. Ele vai te deixar criar páginas iniciais ali, ele é gratuito, ele só vai te cobrar para você poder botar um domínio próprio, para você poder apontar, que eu acho que tem em torno de R$20 por mês. Então, assim, é um excelente começo para você ter um site de empresa, para você ter ali o seu negócio na internet, entendeu? Cara, legal. E o WordPress pago, ele é muito mais caro?
O WordPress, não, o WordPress, quando você hospeda ele no seu próprio domínio, ele é gratuito. O que você vai pagar é a hospedagem. Então tem hospedagem de R$ 20 por mês, cara, que resolve na Hostinger, na Wall, na Local Web, lá, 10, 15, 20, R$ 25 por mês. Você instala o WordPress por conta própria. A questão é que você fica responsável por manter o site, diferente do WordPress.org. Mas aí isso te dá mais liberdade, é claro, né? Então, assim, você instala lá o WordPress, que é fácil, que é simples, e você começa a criar as páginas. Gente, é assim, é arrastar e soltar. Boa. Cara, isso é realmente muito fácil. Então, assim, chutando aí de 20 a 100 reais, cara, ele começa a dar o passo de uma diferenciação, e aí ele precisa, claro, ir criando a sua estratégia, né, que é o que talvez seja mais difícil, não é ter o site, como você falou, né, é você fazer o site valer esse dinheiro mensalmente, mas eu acredito que o site pode trazer muitas vantagens de percepção de marca, né, para o cara ter a confiança de comprar de você. Então é muito pouco, né, cara? É 100 reais e as pessoas, elas não passam pelo próprio domínio. Isso que eu não entendo. Imagina você olha 2 vendedores, tem o vendedor fulano de tal.com.br. Cara, já é uma puta diferenciação, um pedágiozinho que você paga ali para dar uma visão top. Então, cara, para... Rodrigo, abre um parênteses aí para mim, um minutinho, só para eu fazer uma pergunta para o Marcelo. Claro, à vontade. Pode ser, Marcelo? Você pode ser? Claro, sem dúvida. Marcelo, dentro daquela minha colocação, lá no início, tá? Que hoje eu trabalho com algumas pastas, com algumas indústrias, né? Dentro da nossa representada. E quando eu chego, por exemplo, para você que é um cliente, tá? Eu apresento dentro dos portfólios que eles me mandam, tá? Através de link e tudo. Na sua opinião, no meu caso, que quero expandir, quero avançar e quero conquistar novas marcas, quando eu falo marcas grandes, com potencial de mercado maior, com que a gente já trabalha hoje. Seria importante eu criar uma página dessa para minha empresa, para minha representação? Ou eu continuaria trabalhando com os links, com os sites das empresas que a gente já trabalha? Qual seria a sua opinião nesse sentido? Não, pelo amor de Deus, você tem que ter sua própria presença na internet. Olha só, você está refém dessas empresas com quem você trabalha. Se de repente elas mudam e entra uma outra, você tem que ter a sua própria história, o seu próprio posicionamento na internet. Legal você ter essas parcerias, mas você tem que sempre pensar o seguinte: você não pode ficar refém delas. Então, se você só trabalha com o site delas, você está levando todo o tráfego para elas. Você está entregando de bandeja o tráfego para elas. Então, na verdade, você deveria levar o tráfego de pessoas, de leads, para o teu site. Por quê? Para esse grande negócio te tirar do circuito, é fácil. Por quê? Porque você só leva para lá. E os caras têm um site, têm um portal cada vez mais poderoso, fica cada vez mais desafiador de manter você. Então, assim, você precisa para ontem. E, começa de graça, que já vai resolver muita coisa. Show de bola. Até no sentido, né, Marcelo, tá? De eu conseguir novas marcas, né? Eu tendo essa apresentação da nossa empresa, fica até mais viável, né? Porque te passa confiança, né? Você sendo um diretor de uma grande indústria, se eu for para uma feira onde você esteja, eu fizer essa apresentação da nossa empresa, te dá mais confiança também, né? Em passar essa pasta para a nossa empresa. Não é verdade? É o que a gente chama de, sem dúvida, é o que a gente chama de posicionamento. Como é que você quer se posicionar? Apenas como uma pessoa que fica mandando lead para essas grandes empresas ou como um negócio bem estabelecido, que tem presença digital e que está aberto a novas marcas? Pensa nisso. E, cara, até pensando assim, num insight, caso a empresa que é seu fornecedor, ela pare de existir, o seu site não vai parar, né? Ele vai continuar com as informações que o Marcelo falou, da história, e você pode utilizar desse mesmo know-how adquirido e armazenado para continuar passando uma percepção
cada vez de mais valor para os seus clientes. Então, vamos supor, alguém que tenha um vendedor seu que entra na tua empresa, criar o site dele, muitas vezes ele pode ficar maior que a tua empresa, porque ele mesmo vai continuar catalogando, organizando, fazendo as suas apresentações, e aí quando vê, o cara pode estar mais estruturado, às vezes, que a própria empresa que ele entrou, que não tinha um site. Então, pode ser uma forma de pensar, né? Além do institucional, o site ele vai construindo história, e o que vende é a história, cara. Como que a gente vai apresentar, como que a gente vai mostrar aquela ferramenta. Então, realmente, começar de graça, às vezes, com seus filhos, tem a ferramenta do Google, vou mandar algumas ferramentas depois que eu achei, e é bem bacana essa visão. Então, assim, eu queria que todo mundo falasse um pouquinho agora, um pouquinho para encerrar o final, o que achou, assim, da reunião, qual o ponto que vocês entraram sem saber, que a ideia da reunião é que a gente entenda as dores reais do mercado, que a gente saia daqui para transformar o que está travado ou parado, às vezes pode ser um site para alguém, às vezes pode ser construir uma mentoria, pô, com essas dores eu ajudo outras pessoas que estão com as mesmas dores, ou até mesmo que construa a própria história após essa reunião com esses insights. Então, eu queria saber de vocês, para a gente encerrar, o que você não sabia antes de entrar e o que a reunião vai te ajudar após o encerramento dela. E aí, eu vou deixar aberto para a gente trocar ideia no network ou já encerrar também, caso tenha. Quem quer começar aí? Opa, eu posso falar. E, cara, eu gostei muito da reunião. Me ajudou bastante a dica do Marcelo em questão da landing page e do blog, né? Explicando como é que o cliente ia chegar a partir desse blog. Né? No caso, só pesquisando alguma dúvida, ele ia chegar na minha empresa, então foi algo bem interessante. Principalmente agora dessa parte fiscal, que eu acho que muitas pessoas têm dúvida, acabam pesquisando e é necessário ter um canto onde tem um artigo, alguma informação assim, e me ajudou muito nessa parte. Eu acho que isso foi o que eu tirei hoje dessa reunião e conhecer, né? Conhecer Pedro, William, Marcelo, Vadilson. Então, queria agradecer aí a presença de todos. Show de bola. Pedro, se quiser também falar um pouquinho do que gerou de consciência. Vou ser um pouco mais breve, né, Rodrigo? Também por conta do tempo já aí. Tá. Eu quero te agradecer pela oportunidade, né, Rodrigo, também, de ter criado esse grupo, de ter aproximado pessoas de negócios, né? Obrigado. Tá. João aí, que a gente acabou se conhecendo, né? Marcelo pela participação, o William, todos, enfim, né? Eu acho que é muito bom esse conteúdo. Eu acho importante a gente continuar com ele, né? Abre muito espaço aí, abre muita frente de negócio, né? De aprendizagem, né? E de aproximação. Tá, parabéns, era isso que eu queria dizer, parabéns a todos aí, vamos fortalecendo cada vez mais, vamos nos ajudando, né, como eu falei lá no início, quando eu vim para o Rio de Janeiro, que eu reuni alguns fabricantes de sorvete e açaí aqui no Rio, que eu disse que era importante a gente se estender, né, dar a mão um para o outro, para que a gente continuasse forte, tá, e é isso que eu quero fazer aqui no grupo, tá, estou à disposição também, se alguém precisar de alguma informação minha, pode me chamar aí a qualquer momento, tá, que vai ter a minha presença, minha participação. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade, tá? E estamos aqui. Cara, show de bola. Depois a gente quer conhecer, eu quero conhecer mais sobre você, que eu sei que você pode liderar uma reunião nossa sobre algum outro assunto, e eu estou curioso sobre a sua história, sobre a sua jornada de vendas, e eu sei que sua expertise de estar no mercado há algum tempo pode agregar muito. Depois eu vou trazer você também para falar de vendas, né? A gente saber um pouco mais nessa jornada. Mas show de bola, cara. Então, Marcelo, o William, se você, cara, entrou no meio, eu não sei se conseguiu pegar alguma parte aí, mas se quiser também falar, abrir um pouquinho. Eu não sei muito, por causa a gente se apresentou antes da galera, mas tá aberto também para falar, cara. Tô curioso para te conhecer. Não, foi legal. Já consegui também ter alguns insights aqui. Queria agradecer também todo mundo aí que teve aqui hoje.
Mas já consegui já ter alguma ideia melhor, entendeu? Eu até achava que era mais tempo. A pergunta que eu fiz para o Marcelo, né? Quanto tempo demorava para o Google começar a ranquear um site, eu achava até que era mais tempo. E já saí com uma outra visão, né? Uhum. Cara, show de bola. Então, o Adilson, se ele puder falar, se não puder, não tem problema, cara. Se você quiser passar alguma informação que você aprendeu. E, beleza. E, Marcelo, eu queria que você, cara, que pô, acabou girando muito como o cara com a maior expertise nessa área, falar se você teve algum insight, cara. De repente, você ensinando, teve alguma ideia, sabe? Alguma coisa do tipo. A gente tem mais insight compartilhando do que perguntando. Posso garantir. E uma das coisas mais valiosas é quando você valida a dor do teu prospectivo cliente. E aqui, por exemplo, Pedro, cara, diferenciação, preciso realmente de um posicionamento digital, são questões que eu pensava assim, já estão resolvidas. Todo mundo já está certo disso. Não está certo disso. E a gente precisa trocar, prospectar ainda mais. Então, assim, eu aprendi sobre as dores. Por exemplo, acho que é o João, né? O João Vitor, isso, sobre a questão do site. Poxa, que site que eu preciso? Preciso agora divulgar. Não, é uma landing page, é um blog. Cara, aprendizado super valioso e validado, que é o que a gente aprende lá naquele livro lá da Startup Enxuta, né? Então, aprende pra caramba aqui. Cara, eu vou falar também o que eu aprendi, cara, porque eu aprendi também muita coisa aqui. Acho que a frase mais marcante para mim foi a questão dos erros que você cometeu, Marcelo, que foi exposto como cuidado para a gente, na questão de a marca, como utilizar a marca. Às vezes a gente tem que registrar essa marca, sabe? Como você falou, cara, já foi acionado. Então, eu lembro que o João uma vez comentou que um erro no banco de dados fez ele pagar centenas de reais a mais porque alguém usou e ele pôs um limite. Então, assim, essas questões de construir um terreno, né, a casa, um terreno alugado, e pensar na estratégia antes de ter o site, que eu tenho um impulso, às vezes a gente vamos comprar o site para ver o que acontece. Então, tudo isso em relação a site, para mim, me deu uma visão nova. E o ranqueamento também, a pergunta do William foi muito boa, cara, essa questão do tempo. Eu nunca perguntaria isso, porque eu não lembrava, não teria esse insight. E o Marcelo também validou muitas dores que eu sinto como vendedor, que é essa questão de estar no evento, sabe, fazendo network, eu usar o site, eu faço isso para a gente diferenciar. Eu falei, cara, que legal, é uma dor da galera. E resumindo, a questão do network em si, é a terceira reunião só. E esse modelo já vem sendo testado. E eu vi, cara, que tem dois tipos de Rodrigo. O que pensa sozinho, né, com a galera, e o que entra aqui para trocar ideia com gente que ele não conhece, cara. E quando eu coloco essas galeras que eu não conheço, cada reunião sai um site novo, sai uma coisa nova, tipo uma academia. E eu, cara, estou enriquecendo, cara. Por quê? Esse conteúdo, eu saio com uma semana mais direcionada. Eu poderia estar no carnaval, né? Mas não, eu estou com a galera que se propôs a aprender, e daqui pode sair mais R$1.000 de venda, 2, 5, talvez algo muito maior, por causa de estar treinando meu cérebro com outras pessoas que estão podendo se aprofundar em assuntos. Então, para mim, é muito rico ter vocês, e o Marcelo foi também uma surpresa, né? Saber esse nível técnico, a comunicação boa. Então, eu espero ter mais reuniões e mais participação, para a gente conseguir na comunidade gerar valor. E, cara, toda semana, cada 15 dias, está saindo reunião com 5 a 6 pessoas, está ficando um formato muito top. E esse do carnaval, muita gente está viajando, mas já foi bacana ter todos vocês aqui. Então, galera, eu agradeço a oportunidade de conectar todos vocês. Continuem se relacionando na comunidade, ela é para vocês. Indiquem conteúdos que vocês trabalhem,
porque vai posicionar, vai ranquear no nosso cérebro, né? Quem precisa de cada coisa. E se pintar a oportunidade de reuniões também no meio da semana, às vezes pode acontecer a gente se conectar e gerar venda, seja para as pessoas. Aconteceu isso essa semana. Onde pessoas Oi, Rodrigo. Opa! Adilson, acho que não sei se já me apresentei. Eu sou consultor financeiro, trabalho na área de dívidas, de CPF e CNPJ. Aí, se alguém da comunidade tiver interesse aí. Cara, show de bola. Eu vi que você participou das outras reuniões, aí eu ficava em dúvida, um pouquinho que é. Porque eu trabalho para duas empresas, só que eu trabalho em home office. E o meu pai, ele tem Alzheimer, né? Aí, às vezes, eu tenho que dar atenção para ele e tudo mais. Mas eu vou me virando aqui. Cara, você é um exemplo. Você participou de 2 reuniões, eu sei que deve ser um desafio gigantesco. Então, parabéns aí, Carnaval, você está aí buscando conhecimento. Então, galera, eu vou considerar que eu como encerrar essa reunião, agradecer a todos vocês, vou mandar um resumo da reunião, vou passar depois o link dessa reunião, se quiserem reassistir a algum ponto, pegar cortes. Eu estou começando a pegar alguns cortes e distribuindo durante a semana para a galera, se for algum ponto importante, porque branding é tudo, né? Como a gente se posiciona, trabalhar nossa diferenciação. Então, muito obrigado, gente, por ter essa experiência, e eu acredito que todo mundo vai sair diferente dessa reunião. Aí depois, 15 dias, a gente tem um outro assunto. Beleza? Se alguém quiser falar alguma coisa aí no final, só falar, mas senão a gente já encerra agora. Então é isso. Galera, obrigado. E continuamos conversando lá no grupo. Excelente feriado para vocês. Estamos juntos. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.